Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Ah, que coisa ótima, né? Vamos lá então para mais um bloco de questões, mais um bloco de notícias, mais um bloco de fatos, mais um bloco de aula nossa. E aí a gente vai estar trabalhando com conhecimentos gerais, a principal temática que a gente vai estar desenvolvendo hoje para o nosso concurso. E eu coloquei um contexto de questões bem básicas para vocês, alguns temas ali bem pertinentes para a gente estar trabalhando hoje, que é justamente já seguindo nossa parte ali do nosso edital. Vocês podem estar observando comigo, então, o que eu já destaco aqui para vocês, elementos da política e do cotidiano brasileiro, políticas públicas, acontecimentos, relevantes nacionais e regionais e a crise financeira no Brasil. Então, ou seja, dois tópicos, duas ideias ali que estão lá de consonância com o nosso edital. Então, eu coloquei de forma bem didática para que você entenda também aí nessa nossa aula de agora, beleza? Preparados aí? É muita coisa, né, pessoal? Vamos ver então essa temática toda. Para começar então, eu destaquei a crise financeira no Brasil. Veja você. A Petrobras, então, ou seja, um aspecto econômico que a gente vivencia hoje em dia. Dentro dessa conjuntura econômica nossa, o Brasil então vivenciou um cenário ali de colapso em 2014, que foi justamente quando foi deflagrada a crise econômica e, no caso, a crise da Petrobras. O Brasil já vinha tentando safar um pouco dessa situação já há um bom tempo. E o que a gente percebeu então? Que a Operação Lava Jato ela foi um dos fatores ali, precursores para que esse processo todo acontecesse. E como destaque você tem isso aí. A estatal brasileira, Petrobras, passou o ano 2014 afundada numa crise administrativa e financeira, que se estendeu pelo primeiro semestre de 2015. A Operação Lava Jato da Polícia Federal, deflagrada em março de 2014, levantou irregularidades envolvendo diretores da estatal, empreiteiras e políticos de diversos partidos. Então, ou seja, houve inclusive gente do PT, PMDB, PP, envolvido diretamente. Ali, só que o ano de 2014 foi aquele ano de conexão com a questão das eleições. Então, 2014 foi o ano eleitoreiro, foi o ano onde a presidenta Dilma tinha que tentar justificar muita coisa, ela tinha que tentar se reorganizar em muitas situações. E nesse aspecto da sua reorganização, ela conseguiu ainda sair vitoriosa, 51% das intenções de voto no finalzinho, então, ali de 2014 nas suas eleições. Foi para a reeleição, aquela coisa toda, houve uma pressão muito grande. Até então havia cheio de promessas, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e tentando dar aquela enganada boa no povo. Acabou ganhando. Mas a operação, como a gente pode observar, Lava Jato ela levou essa crise, deflagrou esse colapso financeiro no Brasil de uma certa forma. Outro aspecto que chama a atenção é justamente aí, que a situação da empresa afeta toda a cadeia produtiva de óleo e gás que gera milhares de empregos, prejudica pequenos acionistas que compraram suas ações e afeta a economia do país. Fora do país, nos Estados Unidos, a Petrobras se defende do processos judiciais de fundos de investimentos que alegam perdas indevidas, inclusive prejuízos enormes, porque a Petrobras não repassou esse valor. Lembra que ela demorou, isso foi até abril de 2015, para prestar contas aos seus acionistas. Então muita gente fez investimentos na Petrobras. Sob a nova direção, desde o início do ano, a Petrobras apresentou em junho de 2015 um novo plano de negócio para enfrentar a situação. Que aí, o que a Petrobras está fazendo hoje, pessoal? Como vocês podem estar observando, a Petrobras ela está encolhendo. Exatamente. Ela está tentando fazer um processo de enxugamento do seu tamanho mesmo. A máquina tem que passar por isso. A Petrobras ela é muito grande. Sozinha responde por 2,2% do produto interno do Brasil, PIB do Brasil. A empresa também concentra grande parte dos seus investimentos feitos no país, 12%. A Petrobras ela é de capital, então misto, então você tem parte do governo, parte da iniciativa privada. E ao mesmo tempo ela tem investimentos abertos, então ela comercializa no mundo inteiro. A Petrobras movimenta diversas engrenagens da economia nacional, ao comprar insumos, contratar fornecedores e terceirizar mão de obra. Então ela também tem essa parte dessa terceirização também da sua mão de obra. E aí onde ela começa a encolher. Nós pegamos, inclusive, no outubro para novembro de 2015, a Petrobras aí ela está passando pelo chamado greve dos petroleiros, exatamente. Então isso ali já abala um pouco da sua estrutura. Apesar que essa greve dos petroleiros, gente, ela é muito mais uma greve política do que por reivindicações propriamente ditas. Aí eu destaquei também outra parte para a gente lembrar. Exemplo disso é a exploração das jazidas de pré-sal. O gás natural e o petróleo retirados desse subsolo marinho respondem hoje por 20% de toda a produção do país. Pensa comigo,
nós temos uma produção gigantesca pegando a Petrobras. Só que o pré-sal, gente, é uma perspectiva, hein? É uma perspectiva. E isso você pode jogar ali lá para as bandas de 2020, que seria a ideia para a exploração de tudo isso. Mas vai depender, ó, disso aqui, se a Petrobras tiver ou não dinheiro. Essa exploração gera empregos na indústria de navios, plataformas, sondas e outros equipamentos. Em 2015, a indústria naval brasileira empregava 75 mil trabalhadores. Além disso, os royalties pagos pela Petrobras e pelas empresas estrangeiras pelo direito de explorar o pré-sal são convertidos por lei para os setores de educação e saúde. 75% para educação, 25% para a saúde. Só que os ganhos não são tão relevantes assim ainda, né? Aí é onde você espera que a Petrobras possa vir dar um efetivo de lucro um pouco maior no futuro mais próximo. A Petrobras também ela captou dezenas de bilhões de dólares para explorar o pré-sal, vendendo títulos e ações no mercado financeiro internacional. Mas esse alto endividamento da empresa desvalorizou suas ações em mais de 60%, gente. Mais de 60%, como eu coloco para vocês aí, desde 2011. Para recobrar o fôlego, é preciso colocar a casa em ordem. Quem investiu R$1.000 na Petrobras em 2008, o ano passado tinha R$280 de investimentos apenas. R$1.000, você perdeu nada aí que R$780. R$780. Imagina quem investiu 1 milhão. 10 milhões. Olha a grana que perdeu. Um capital muito alto, né? Então, prejuízo devido às corrupções, a propinas e muito mais. A Petrobras também, né, de 2015, em abril desse ano, 2015, depois de meses de atraso, a empresa publicou o balanço financeiro de 2014. O patrimônio foi reavaliado, descontados como perdas os valores de obras e contratos, denunciados como superfaturados, ou seja, Petrobras, como eu coloco aqui na charge, ó, que você pode observar essa nossa imagem, ela foi completamente dragada, né? Onde você teve as piranhas as comidas, ou seja, não teve jeito. A Petrobras perdeu muito e com isso ela perde credibilidade no mercado e os seus investimentos também acabaram se tornando danosos. Destaquemos também o seguinte: pela primeira vez desde 1991, a empresa declarou prejuízo. As perdas somaram 21,6 bilhões de reais. Só em corrupção foram 6,2 bilhões. Os acionistas não receberam dividendos, parcela dos lucros das empresas, o que torna as ações menos atraentes aos compradores. Então o prejuízo a gente passou a ter muito grande. PT, culpa de tudo isso? Sem sombra de dúvida, até porque o PT era o organizador, administrador de todo esse contexto, né? Pensei também o seguinte: o novo plano de negócios traz metas mais modestas que os do plano anterior. Os investimentos de 130 bilhões de dólares previstos até 2019 são 37% menores do que o previsto para o quadriênio 2014-2018. A fim de reduzir o endividamento, a empresa venderá bens e operações consideradas não essenciais. É aquilo que eu falei para vocês, lembram da questão do compactar? Hoje a Petrobras ela passa por um processo de compactação. Exatamente o desafio, compactar, diminuir o seu tamanho. Você tem que vender os excessos, revitalizar o que já existe, reorganizar essa estrutura toda. Então, o objetivo é esse. As metas de produção de óleo e gás também foram revistas para baixo, mas a participação do óleo e gás do pré-sal deve subir nos atuais 20% para 50% no total até 2020. É aquilo que eu destaquei também. A perspectiva de investimentos da Petrobras é a longo prazo agora, no caso do pré-sal. O sucesso do novo plano depende, entre outros aspectos, do preço do petróleo no mercado internacional. Esses preços são definidos em bolsas de mercadorias, conforme a oferta e a procura. Ou seja, o petróleo é commodity, então ele é comercializado no mundo todo. O ideal para que o Brasil possa ganhar alguma coisa com o pré-sal seria em torno de trabalharmos ali com o valor do barril em torno de 55 mínimo a 100 dólares, só para vocês terem uma ideia. Quando a gente percebe, então, perdemos entre maio de 2014 e maio de 2015, o barril perdeu 50% de valor por causa de pelo menos dois fatores importantes. Destaquemos aí, primeiro, a redução do consumo de derivados pelas nações ricas, ainda no rescaldo da crise econômica, isso preveniente de 2008, né? E, segundo, a redução das importações pelos Estados Unidos, que aumentaram sua produção de óleo e gás de xisto. Então, o óleo e o gás de xisto, a extração também deu uma baixa
mas de forma muito considerável na nossa economia. Então a gente sentiu esse impacto todo ali e, é claro, né, a produção da Petrobras, e principalmente quem comprava muito isso, você pega ali por parte da Europa, Ásia, China, no caso da China, né? Então o mercado ele compra ele bruto, refina, então o Brasil teria condição de ganhar um pouco mais, lucrar em cima disso, prejuízos que vieram acontecendo sistematicamente, né? O que mais? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho mais aí. Outra ideia que eu coloco é, pelo novo plano, os preços dos derivados de petróleo no mercado interno passarão a ser alinhados com os preços internacionais, o que não estava ocorrendo. Aí veio o problema, que é justamente o cenário do aumento da gasolina. Então o que a gente andou percebendo nesses últimos meses? O aumento do combustível, só subindo. Então com isso, a perspectiva inclusive de iniciar 2016 com a gasolina em torno de mais ou menos uns 4,5. Por aí a gente pode aguardar. Nos últimos anos, como estatal, a Petrobras seguiu a diretriz do governo federal de não repassar automaticamente as variações internacionais de preço do petróleo para os postos. Isso ajuda o governo a administrar os preços da economia do país e evitar pressões inflacionárias, que a gente sabe que o problema da inflação é justamente o maior vilão, né, que o Brasil possa ter, quando há preços disparam no exterior. Então, a máxima também é o seguinte, se o Brasil começa a fazer um trabalho de investimento, é claro que a Petrobras ela vai ter que oxigenar e ganhar um pouco mais. Mas enquanto o escândalo perdurar, fica difícil a Petrobras conseguir erguer. Então isso acarreta o aumento dessa crise econômica nossa. O que mais? Veja você. Porém, é uma empresa com ações no mercado. Os acionistas esperam que a companhia suba os preços para ter rentabilidade e lucro. É o mínimo, né? Quem comprou. Com a frota de veículos crescendo no país, a Petrobras passou a importar produtos, volumes cada vez maiores de gasolina e diesel. Ou seja, inclusive, gente, em dados agora no início de novembro, deixaram muito claro que o consumo de etanol aumentou em 50% no Brasil. As usinas de álcool estão tendo que produzir mais e mais. Com o aumento da gasolina, a população correu para o álcool. O que nós pensamos ali? Eu destaquei uma noticiazinha básica, né? Saiu da imprensa. Como assim, professor? Toda vez que você tiver uma notícia de imprensa, acompanhe, porque a banca faz isso. Ela tira a notícia midiática e joga pra gente, como é o caso que dessa aqui do lado que eu coloquei para vocês. Olha só, o que eu coloquei como notícia? Acompanhe esse raciocínio comigo aí. A indústria, ela cobiça investimentos de 23 bilhões na Petrobras. Dos 130,3 bilhões que a Petrobras vai investir nos próximos 5 anos, a indústria nacional, máquinas e equipamentos, espera ficar com 23 bilhões, ou 4,6 bilhões ao ano, disse o diretor da Associação Brasileira das Indústrias e Máquinas e Equipamentos, ABMAC. Para o setor de petróleo e gás natural, Alberto Machado, o valor supera o total que os fabricantes desse segmento têm alcançado nos últimos anos. De 1,6 bilhões, o equivalente a 5 bilhões. Apesar de o orçamento da empresa ter diminuído, é possível ampliar as vendas dependendo da política industrial e do cumprimento da regra de conteúdo local, destacou Machado. A defesa da ABMAC não é exatamente pela ampliação do orçamento da Petrobras, mas pelo crescimento do volume de produtos adquiridos. Ou seja, é uma perspectiva que a Petrobras fature muito mais. Agora, é claro, não dá para a Petrobras, gente, ela ficar assim encolhendo o tempo todo. Vai chegar um ponto que ela vai ter que voltar a expandir, ela vai ter que voltar a ganhar dinheiro novamente. É aí que vem uma perspectiva, vem uma prerrogativa positiva do Brasil nesse cenário nosso, de que essa crise vai ter que passar. Né? Então, associado a esse cenário de crise econômica e tal, a gente tem a crise da Petrobras que acarretou também aqui para nós a crise como um todo. Observando esse gráfico, o que a gente pode analisar nele por ali? Então, se eu destaco esse ponto aqui no nosso gráfico, ó, observando comigo, o que eu tenho ali para você pensar? Então, ó, no gráfico nosso, se você pega por aqui, ó o destaque crucial. Então, nós temos, pegando ali na época do governo do Plano Real, né, o valor. Se eu pego aqui, ó, dentro do nosso contexto do governo FHC, olha o que eu tenho aí, viu? Então, eu tenho lucratividades em torno de mais ou menos 2002, quando a gente percebe aqui, ó, 545 bilhões, 554,5 bilhões, e aí quando a gente tem o ápice lá em cima, olha aqui, ó, tá vendo? Esse pegando o ápice. Aí sim, onde eu chego a casa de 429 bilhões de reais que a Petrobras fatura. Foram os melhores momentos, se a gente observar bem nesse gráfico, eu estou falando equivalente ao contexto de 2008, né? Então isso já dá um up
muito bom nessa estrutura nossa aí também. Sem falar, é claro, depois caiu. Aí quando você pode observar pelo próprio gráfico, quando a gente pega, por exemplo, aqui já o ano aí de 2014, a queda já foi considerável. Você vê que a gente sai de um saldo de 400 e vamos ali para casa de 127. Então, os números não mentem, né? Então, a gente já tem um dado bem menor quando você fala da Petrobras e o prejuízo que ela teve ao longo desse ano. Então, isso gera uma crise muito grande na Petrobras, gera uma instabilidade financeira muito grande, inclusive para o país, né? Até porque, com um país que trabalha com agricultura, nós passamos a ter essa problemática em ênfase, né? Em êxtase bem mais ampla, né? Bem, mudando a nossa temática, eu coloquei aqui para a gente destacar um outro tema bem pertinente para a gente pensar, que é sobre o serviço de terceirização. E eu andei observando, a banca andou colocando isso em pauta, né? E o foco para o nosso concurso, ele lembra um pouco esse dado, né? O IBGE costuma trabalhar com esses dados, né? Dados informativos, essa coisa toda. E o tema que eu achei pertinente para a gente lembrar, também envolvendo questões de economia e social, é a Câmara dos Deputados aprova a regulamentação do trabalho terceirizado sob protesto dos sindicatos. O que nós temos para pensar? A terceirização, pessoal, na verdade, ela representa aí hoje, quando você fala das atividades fins, nós temos a terceirização de atividades meio e atividades fins. Atividades meio é quando você pega de cara ali a estrutura do vigilante, do pessoal da limpeza. Atividade fim é aquele trabalho da montadora de sapato, fábrica de sapato. Então quem está fabricando esse sapato de verdade? Então nessa fábrica de sapato, o cara que está fabricando ali dentro, ele representa a atividade fim. E o cara que está na porta, vigiando, a atividade meio. Vamos entender melhor isso? Vem aqui comigo. A maioria dos deputados presentes na sessão da Câmara dos Deputados comemorou, já na noite de 8 de abril, a aprovação do projeto-lei da PL 4.330, que regulamenta e amplia a possibilidade de contratação de trabalhadores terceirizados no Brasil. O projeto teve 327 votos a favor e 132 contra. Entre os que celebraram a maioria obtida na votação estava o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que hoje é um dos maiores oposicionistas ao governo, né? E mais uma vitória na queda de braço que travava com a presidente Dilma, que continua, né? Apesar que está mais ou menos, porque ele está na linha de frente ali para sofrer esse processo de impeachment, né? Ou de afastamento pelo Conselho de Ética e ela pelo processo de impeachment. Cunha aproveitou o enfraquecimento político de Dilma e a composição majoritária conservadora que assumiu a Câmara em 2015 para resgatar o projeto de terceirização do ostracismo em que se encontrava desde 2004. A aprovação da PL 4.330 também representou uma vitória para as entidades empresariais, entre elas a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, e a Confederação Nacional da Indústria, além de entidades empresariais ligadas às instituições financeiras, aos bancos e comércio. Ou seja, por que isso? Porque você tem a corte de gasto, né, pessoal? Você tem um enxugamento, você tem encolhimento, você tem um corte de gasto. E dentro dessa estrutura de corte de gasto, o que vale, o que compensa ali nessa estrutura toda, é justamente quando você terceiriza. Pensa comigo, a empresa, ela corta seus gastos. Ela vai pagar para uma outra empresa para cuidar da limpeza dela, vai cuidar da produção dela, por exemplo. Então você não tem um vínculo. O sindicato ele se perde, você perde muito vínculo a respeito disso. E aí que vem alguns detalhes. Apenas 3 partidos políticos, o PT, o PCdoB e o PSOL, orientaram suas bancadas a votar contra a aprovação do projeto. Mesma posição defendida pela maioria dos centrais sindicais, a CUT, a CSP, com lutas, o GT, que é a União Geral de Trabalhadores, e por organismos independentes como o Ministério do Trabalho, sindicatos, auditores fiscais do trabalho, juízes trabalhistas e a OAB, a Ordem dos Advogados. Que, ou seja, a sensação que a gente tem é que está rasgando realmente a nossa carteira de trabalho. Então você desvaloriza o profissional, reduz o salário desse profissional e tome porrada nele o tempo todo, com frequência, né? Aí a gente destaca, o que nós pensamos? Não a PL 4.330. Então destacamos o seguinte, a aprovação pela Câmara, contudo, ainda não significa que o projeto entrará em vigor em julho. O PL 4.330 ainda precisava ser aprovado no Senado, antes de ir à sanção presidencial. Mas o aval dos deputados à terceirização mostra como a pressão dos setores empresariais para romper alguns direitos dos trabalhadores está ganhando força. Então, e realmente, porque o que está vivenciando? Nós estamos vivenciando que para os empresários é um corte de gastos, nada mais do que isso. Então o empresariado está desenvolvendo, ele está trabalhando em cima dessa meta de cortar esses gastos dele, sem sombra de dúvidas.
Entenda o projeto. Como é que ele funciona esse projeto? Primeiro, a terceirização do trabalho ocorre quando uma empresa contrata outra para transferir a execução de um serviço específico. Isso acontece quando, por exemplo, uma fábrica de peças contrata trabalhadores em uma outra empresa para executar serviço de vigilância e de limpeza, ou seja, atividade de meio. Essas profissões não são funcionários da fábrica, eles são empregados terceirizados remunerados por essas empresas prestadoras de serviços. Então, eu, dono da fábrica, eu não tenho obrigação nenhuma com eles. Quem tem obrigação com eles? A empresa que eu contratei. Essa sim. E, atualmente, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, impõe algumas restrições à prática de terceirização. Uma delas diz respeito à chamada atividade fim da empresa, ou seja, atividade principal. É aquilo que eu falei para vocês agora, que é o foco do negócio. No caso de fábrica, a mão de obra para a produção de peças, por exemplo, não pode ser subcontratada. Já a terceirização das chamadas atividades meio, como serviço de limpeza, vigilância na fábrica mencionada anteriormente, são permitidos. Então até aí tudo bem, coisa que eu já sei que existe. E eu sei, nós sabemos claramente que vai ter o corte de gastos em cima disso. A principal polêmica acerca da regulamentação proposta pela PL 4.330 é que ela autoriza uma empresa a terceirizar todas as suas atividades. É aí onde critica-se essa questão. Inclusive atividade fim. Caso o projeto passe a vigorar, até mesmo o funcionário que provar a peça, produz a peça na fábrica, poderá ser terceirizado. O que a fábrica vai fazer? O empresário? Ele vai só administrar, vai arquitetar toda essa situação. Para muitos especialistas, a tendência é que haja uma ampliação do número de trabalhadores subcontratados, o que implicará em uma série de mudanças no mercado desse trabalho, muitas feitas em prejuízo da classe trabalhadora. Então, realmente, porque você passa a ter ganhos bem menores, você passa a ter uma outra empresa que te contratou, não é a empresa que você está trabalhando ali de fato. Mas é uma tendência. Empresa a favor. Como é que funciona? A aprovação da lei que permite a terceirização em todas as atividades das empresas integra as reivindicações dos setores patronais pela flexibilização das leis trabalhistas no Brasil. As entidades que representam os interesses empresariais alegam que as leis trabalhistas brasileiras são muito rígidas, em especial a consolidação das trabalhadores, a CLT, datada de 43. Quem a implementou? Getúlio Vargas. Então, desde aquela época nós temos essa estrutura. E aí a gente pensa, os empresários reclamam que os encargos trabalhistas elevam o custo da contratação de um empregado, afetando a competitividade dos produtos brasileiros e tornando-o mais caros em relação a fábricas em outros países. Poxa, então você está tirando direitos para baixar o gasto com o funcionário, para daí em diante você implementar um trabalho mais barato e isso você consegue reduzir o preço para se tornar mais competitivo. Mas isso não vale. Então você está desqualificando o profissional que nós temos. Tem esse detalhe, né? Que mais? Sobre esse ponto de vista, o setor patronal apoia a terceirização, porque ela irá proporcionar uma redução de custos às empresas. É aquilo que nós apontamos agora, é a meta desses caras. Isso porque eles poderão economizar no pagamento de salários e nos encargos trabalhistas, que ficariam a cargo da prestadora de serviços contratada. Bastaria a uma fábrica de peças pagar outra empresa pela subcontratação dos trabalhadores para a linha de montagem. Esse valor seria inferior à manutenção de um corpo de funcionários com carteira assinada. Essa economia estimularia as empresas a aderir à terceirização, com certeza. Em um espaço muito curto de tempo, nós temos muito mais empresas terceirizadas do que poderíamos ser capazes de imaginar. As entidades empresariais argumentam que o projeto poderia reduzir o desemprego, já que precisando arcar menos com o peso salarial dos encargos trabalhistas, as empresas teriam menos receio em contratar. Outra certeza absoluta. Então você teria o custo reduzido, facilitaria a contratação, mas nós teríamos empregados e trabalhadores a subcontratos, né, a subempregos. A terceirização, alegam os empresários também, poderia ampliar a produtividade, uma vez que ela permite a contratação de trabalhadores mais especializados, proporcionando uma divisão mais eficiente da atividade produtiva, inclusive escalonando o próprio salário do cidadão, né? A precarização desse trabalho todo, como é que ele funciona? No entanto, esses argumentos são refutados pela maioria dos sindicatos, né? Com a terceirização, para todas as atividades, os trabalhadores tendem a ser prejudicados em muitos aspectos. Os mais contestados são a perda salarial e a precarização das condições de trabalho. Estudo de 2014, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, mostra que os trabalhadores terceirizados recebem salários de 24,7% menores e trabalham 3 horas a mais por semana, pessoal.
por semana, só para a gente ter uma ideia. Tá? Como consequência desse cenário, o desemprego deve aumentar com mais pessoas cumprindo, né, jornadas maiores. As empresas podem manter menos funcionários para sustentar o mesmo nível de produção, o que tende a reduzir o número de vagas no mercado de trabalho. Além disso, teme-se um aumento de insegurança laboral, segundo o DIEESE. 80% dos acidentes de trabalho envolvem terceirizados. Isso é um outro fato que é agravante, outro fato que nos agrava, outro fato que nos relata, né, a dificuldade desse trabalho também. É um descaso, né, eu diria para vocês assim. E nesse cenário, a tendência é que os sindicatos percam representatividade de forma na defesa dos direitos dos trabalhadores, sem sombra de dúvidas. Porque como é que você vai ter uma coesão se o terceirizado ele vai rodando e girando o tempo todo? Embaixo eu coloquei outro ponto aqui, ó, para vocês, ó, bem nesse trechinho, tá vendo? Então nós temos ali, ó, em um banco, por exemplo, cujo sindicato é forte, os funcionários passarão a ser representados por diferentes categorias relacionadas. Além dos bancários, isso reduzirá o poder da entidade de agir coletivamente na negociação com o setor patronal. Com certeza, porque ele perde a força, né? Terceirizado, você não tem vínculo, você manda ele embora o que você quiser. Sobre o argumento das entidades empresariais de que os custos trabalhistas do Brasil são elevados, os sindicatos e centrais sindicais brasileiras dizem que esse gasto, especialmente para as grandes empresas, é baixo, comparado com os países desenvolvidos. Então, um exemplo claro, né? Em 2011, a hora de trabalho na indústria brasileira era de 11,65 dólares, quase o dobro, 6,48 no México, mas abaixo de 15,91 dólares na Argentina. Segundo dados do Escritório de Estatística de Trabalhadores dos Estados Unidos, BLS, na sigla em inglês, os números brasileiros são bem menores que os registrados em países desenvolvidos. Você pega os Estados Unidos, olha aí, ao exemplo, nós estamos falando de 35,53 dólares. Se você pega a Alemanha, 47. É claro, por isso que boa parte das tendências de produção desse país também está fora, né? Estão fora, estão na China e em outros países emergentes que pagam bem menos, né? Pensando nisso, aí quando você teve a figura do Levy e o ajuste fiscal, que é para tentar cortar esses gastos todos ali também. Apesar de posicionar-se contra a PL, o governo federal também é contestado por grupos que defendem os direitos dos trabalhadores. As medidas propostas para cortar cerca de 70 bilhões de reais em despesas para equilibrar a conta pública, o chamado ajuste fiscal. Esse valor pode chegar até 100 bilhões. Então, muitos ajustes, muitos contextos ali que tem que ser revistos ainda, né? Então, aí tem o detalhe. Dentro disso, as medidas provisórias, como a 664, a 665, que fazem parte desse ajuste, determinam novas regras para dificultar o acesso ou diminuir o valor dos benefícios previdenciários, como abono salarial. Né? Tanto que nós tivemos um fator previdenciário votado pelo presidente Dilma, que a partir de 2020 você vai ter 96 anos de trabalho e idade para os homens e 86 para mulheres, somando trabalho e a idade ali presente. Destacamos ainda o seguinte: ao aprovar a MP 664, que altera as regras para o recebimento do auxílio-doença e da pensão por morte, os deputados incluem emenda alterada ao fator previdenciário. Trata-se de uma fórmula para estabelecer o valor da aposentadoria para trabalhadores do setor privado. De modo geral, o objetivo do fator previdenciário é incentivar o trabalhador a permanecer em atividade por mais tempo, como eu falei para vocês. 2020 vai chegar ao ponto que nós vamos estar com 100 anos cumpridos, você tem que ter 95 para mulheres e 100 para os homens. Então você vai ter, somando a idade, né, tempo de trabalho mais tempo de idade, né, a sua idade, vai ter que dar 100 anos. Isso a longo prazo. Então nós vamos começar em 2020, aí você vai cada ano gradativamente ali chegando até 100. Então 2025, né, a gente já começa a pontuar em vez de 96, 97, 98, 99, pá, 100. 95 mulher, 90 e 100 anos, 100 o homem. Então você vai ter uma disparidade muito grande. Mas somando as duas, né? Imagina um cara que trabalhou 30 anos da vida, 30 anos de trabalho, né, carteira assinada, ele vai ter que se aposentar no mínimo com 70 anos. Então tem esse detalhe aí também. Destaquemos outra questão. Até então, para receber a aposentadoria integral, era exigido das mulheres idade mínima de 60 anos e contribuição à Previdência de 30 anos. Essa idade, inclusive, gente, essa idade ela deveria ser estabelecida, mantida, não foi mantida, né, que agora muda com o fator previdenciário, vai aumentando a idade. Para os homens, o cálculo era 65 anos de idade, 35 anos de contribuição. Com a nova fórmula, batizada de 85-95, as mulheres podem se aposentar recebendo o benefício integral quando a soma de idades e tempo de contribuição ao INSS alcançar 85. Porém, né, como eu falei para vocês, essa questão agora é progressiva. Para os homens, essa soma deve resultar em 95 anos, que aí também se torna progressiva.
Enquanto os sindicatos comemoravam a medida que favorecia aqueles que começaram a trabalhar mais cedo, o governo posicionou-se contra a mudança, alegando que a alteração provocaria um prejuízo na Previdência de cerca de 130 bilhões de reais em 2030. Aí você trabalha, homem, quem soma os 95 pontos de idade mais 35 anos de contribuição, e a mulher que somar 85 pontos, idade mais 30 anos de contribuição que nós temos ali. Temerosos de que uma alteração nesse regime de aposentadoria poderia inviabilizar no futuro o sistema previdenciário, a presidenta Dilma vetou a nova legislação em julho. Ela publicou outra MP mantendo como base a regra 85/95, aprovada pelo Congresso, mas a fórmula irá variar progressivamente, de acordo com a expectativa de vida dos brasileiros. Em julho, a proposta tinha votado para tramitação no Congresso. Aí é onde o Congresso, vai encampar isso aí. Então o desemprego ele acelera. O debate sobre a terceirização e a redução dos benefícios trabalhistas acontece em um momento em que o desemprego volta a subir no Brasil, gente. 10 anos do período, 2004-2014, foram marcados pelo baixo índice de desemprego com a criação de 1 milhão de novos postos. Ou seja, nós tínhamos média de desemprego de 6,8%, 4,5%, então desempregos bem menores. Agora, de 2014 para cá, a tendência foi que esse desemprego foi subindo. Porém, a crise econômica que atinge o Brasil com maior força neste ano elevou o índice de desemprego para 8% no período, chegando no final de 2015, chegando a médias de 9% de desemprego. Então a gente tem números que só vieram subindo do ano passado para cá. Aí que fica esse alerta. Então nós abordamos essa situação da crise econômica a partir da Petrobras, da terceirização, e aproveitamos para comentar também a aposentadoria num pacotão todo ali para vocês. Então essas são algumas partes aí que você tem que ficar atento, porque são índices sociais e o concurso vai abordar esses temas. Mas não para por aí não, eu volto daqui a pouco com mais algumas informações a esse respeito. Segurei que eu volto já já. Achei que ficou muito ruim para fazer as anotações.